A graça e a paz, irmãos. Então, deixa eu, antes de falar sobre o texto bíblico, falar sobre uma palestra que nós teremos no dia 24, aqui, às 16 horas, ou seja, sábado que vem, uma palestra com Nadir, ela é psicóloga. 23, me perdoem, obrigado. Dia 23, sábado, 16 horas. Nadir vai trazer uma palestra sobre autocuidado feminino, né? Ela vai falar sobre coisas gerais de mulheres, tá? É presencial, com todos os cuidados necessários, máscara, álcool, distanciamento, né? E se você é mulher, quiser vir, você pode aproveitar a Elisângela que está ali, dar seu nome para ela, porque a gente está controlando no grupo da igreja quem vem, certo? Então, eu estarei aqui. Lógico, como pastor da igreja, né? Mas vamos lá. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, nós vamos falar nessas próximas semanas dos capítulos 9 a 11 de Romanos, né? É um texto que muitos não entendem, poucos falamos dele, mas eu entendo que nós precisamos enfrentar essa situação, já que nós estamos estudando o livro de Romanos, vendo sobre pacificados em Cristo, e a gente está dando continuidade, tá? Romanos 9, 1 a 5. Digo a verdade, em Cristo não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Israel, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Eu venho falando sobre, aliás, eu vinha, nas últimas 5 semanas, sobre liberdade de vida na lei do Espírito. A gente está falando sobre essa lei do Espírito, que é, na realidade, viver a vida conforme a vontade do Espírito de Deus, né? Então a gente falou na lei do Espírito de vida, certeza de sentido no presente e no futuro, da mesma forma a realidade e esperança, a imagem da perfeição e verdades a serem internalizadas desde o dia 12 de setembro até a semana passada. E hoje, como eu falei, eu começo uma nova sessão no livro de Romanos nesse sentido, né? Estou falando hoje sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus, todos iguais, tá? Pela manhã, se você não acompanhou, pode ir lá no meu canal do YouTube, todas as mensagens estão lá, de manhã e de noite, Emilton Cavalcante Júnior. E aí você vai perceber o que eu falei. Falei sobre a vivência na verdade como fruto de prática consciente, e falei sobre a prática da vida na decisão de se entregar em amor pelo outro. Então, nesse sentido, eu falei nos 2 primeiros versículos do texto lido, no sentido de o sofrimento do apóstolo Paulo, porque seus compatriotas, os da família judaica, né, da mesma etnia, queria dizer eu, eles não criam em Jesus Cristo nesse sentido. Havia uma perseguição muito grande. A igreja em Roma, além dos problemas com os romanos, eles tinham problemas com os judeus. Era uma igreja
que tinha judeus, tinha gentios, né? E tinha perseguição ao apóstolo Paulo, e aí ele questiona por que tantas coisas. Alguns entendem que há uma digressão, né, nessa parte dos capítulos 9 a 11, não concorda com a primeira parte, mas o apóstolo Paulo, ele vem construindo um pensamento para a carta aos Romanos. É uma das cartas mais bem elaboradas, se a gente for estudar no grego. Não foi algo que o Paulo sentou e citou, tipo, o que é que eu vou escrever agora, o que é que eu vou falar agora. Foi muito bem elaborada essa carta, tudo indica que ele pensou muito antes de escrever, tá? E, bom, vamos aos fatos. Como eu disse, nos capítulos 9 a 11, ele vai trazer sobre a predestinação do povo judeu, predeterminação. E aí eu quero logo dizer que isso tem a ver com Romanos capítulo 8, quando a gente viu que Deus separou o seu povo para ser conforme o seu filho, né? Ele é o irmão mais velho, né? E aí já nos versos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala, né, da questão dos privilégios do povo judeu, né? Quando ele diz, dele é a adoção de filhos, dele são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoção no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O apóstolo Paulo aqui está se referindo totalmente ao que a própria palavra traz acerca do povo judeu. Se você for lá para Gênesis capítulo 17, nos versos 1 e 2, Gênesis 17, 1 e 2, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência, tá? Preste atenção nessa palavra descendência, eu vou trazê-la um pouco mais no grego, tá? Um pouco mais adiante. Nesse sentido, os capítulos 20 em diante de Êxodo, a gente tem instituição da lei, revelação, arquitetura e construção do tabernáculo, tá? E no capítulo 40 de Êxodo, nos versos 33 a 34, a gente tem exatamente, vamos dizer, a inauguração do tabernáculo. Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, ou seja, da tenda, colocou a cortina à entrada do pátio e terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A Shekinah, né, que tanto cantamos hoje, eu quero dizer que essa Shekinah você recebeu quando recebeu o Espírito Santo, né? Ela não precisa ser renovada, ela está totalmente em você, certo? O Espírito Santo é a glória de Deus em nós, né? Pastor, por que às vezes eu não sinto isso? Isso não depende de Deus, depende de nós, certo? Isso então é muito importante a gente saber. O tabernáculo ele foi inaugurado com a glória de Deus, tá? Em Deuteronômio capítulo 7, nos versos 6 a 8, é um texto que eu cito bastante aqui, para que entendamos a escolha do povo de Israel, porque quando a gente entrar agora nos versículos 6 em diante, nós vamos perceber algo que é muito importante em relação a essa escolha. Mas veja Deuteronômio 7, de 6 a 8. Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal, né? Essa fala que é interessante, porque quando ele chama Moisés para libertar o povo dele do cativeiro do Egito, né, ele diz a Moisés, olha lá, vai lá, diz a Faraó que vocês são meus filhos, tá? E foi assim que Deus olhou o povo de Israel. Deuteronômio 7, 7,
o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Agora, percebam que isso vai ser fortalecido nos versículos adiante. Deus não escolhe Israel por motivos próprios do povo de Israel. Israel não fez nada para que Deus o escolhesse, certo? Nesse sentido, não há merecimento em Israel, o texto é claro sobre isso, como não há merecimento para nenhum de nós, certo? Então, a gente precisa entender isso. A grande briga aqui, em Romanos capítulo 9, era exatamente essa, tá? Continuando no verso 7, aliás, verso 8. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito, tá? Quando você vai para Atos capítulo 2, no verso 39, vamos ter que desligar. Acho que é esse ventilador. Ou é algum ali? Então, Atos 2, 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, tá? Essa é uma fala de Pedro, quando Pedro fala na descida do Espírito Santo, e aí as pessoas começam a questionar, o que fazer? O Pedro diz, vocês precisam se arrepender, essa promessa estava escrito lá no profeta Joel, essa é uma promessa para todos, todos foram chamados, tá? Então, nesse sentido, o povo de Israel também foi chamado em Cristo. Há uns dias atrás eu estava em aula, e alguém perguntou sobre isso, né? A gente fala muito em salvação, mas o povo que morreu, o povo de Israel que morreu antes de Jesus, como é que ficou? Na realidade, a promessa é a promessa do Messias, tá? E o povo de Israel que morreu e que morre visando o Messias, aliás, que morreu visando o Messias antes de Jesus Cristo, tá? Conseguia alcançar a salvação, conseguiu alcançar a salvação porque a visão é o Messias, o olhar é para o Messias, tá? A gente caminha falando sempre sobre isso. Romanos capítulo 1, nos versos 1 a 4, quando o apóstolo Paulo dá início à sua carta, ele se apresenta, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Perceba o verso 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, tá? Nesse sentido, quando o apóstolo Paulo fala que de Israel veio o Messias, o Paulo está falando a verdade. Então nós devemos agradecer a Deus pelo povo de Israel, porque deles veio tudo isso que o apóstolo Paulo cita nesses versículos, né? O que precisamos entender, aprofundar, porque talvez algumas pessoas olhem para esse texto de Romanos capítulo 9 e digam assim, isso não tem nada a ver comigo, a gente vai ver lá na frente que isso tem a ver com todos nós. Na realidade, quando a gente fala sobre Romanos capítulo 9 até capítulo 11, a gente está falando exatamente de preconceito racial, irmãos. Preconceito racial. Deus literalmente vê todos iguais, literalmente, né? E o povo judeu não entendeu isso. Tá? O povo judeu se sentia privilegiado por causa da lei, por causa do prestígio, né? Então, esses problemas foram causados exatamente por isso. Quando Cristo veio, o povo não aceitou, né?
O apóstolo João fala isso na sua primeira, aliás, no seu evangelho, né? Ele começa logo dizendo que veio para os que eram os seus não o receberam, né? Nesse sentido, esse privilégio de ter o Messias meio que trouxe para eles o orgulho de entender que eles saberiam quem seria o Messias. Aliás, eles estão dizendo até hoje que o Messias não veio, porque tem características para eles como o Messias deve se apresentar, né? Então, a gente tem que entender que as promessas de Deus a Israel estão atreladas à palavra do próprio Deus, não estão atreladas àquilo que Israel acha de Deus, tá? E aí eu quero sempre trazer uma ponte para a gente, certo? Porque a gente vai ver isso mais à frente. As promessas de Deus para a igreja estão atreladas à palavra do próprio Deus. Não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que Deus tem para a gente, tá? O evangelho diluído de hoje mostra um Deus que simplesmente se dilui junto com esse evangelho. Então, se nós olharmos para os nossos cânticos, e aí eu sempre falo isso com vocês, nós temos dificuldades de cantarmos aqui. Primeiro porque a tendência é cantar-se as músicas do mercado, da moda. E as músicas do mercado não cantam o evangelho em sua maioria, tá? Como é que alguém vai cantar sofrimento como a gente viu na semana passada? As músicas do mercado geralmente não cantam o evangelho, né? Elas cantam prosperidade. A fala do profeta minuto vai falar prosperidade, né? Porque para se falar de prosperidade na Bíblia, a gente primeiro precisa falar de obediência. Mas se a gente falar de obediência, não vai agradar, né? E por isso as pessoas não vão ficar. E mercado é famigerado, mercado é monstro insaciável. As promessas de Deus a Israel estão atreladas à palavra do próprio Deus. Vamos para os versos 6 a 13 de Romanos 9. Eu vou passear um pouquinho dentro disso aqui, né, e espero acabar a tempo. Vamos lá. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. O apóstolo Paulo começa logo falando assim, né? Porque havia rumores que Deus havia falhado, né, por causa dessa confusão toda, né? Quem é Cristo? Cristo é realmente Messias? Os judeus dizem que não é, as confusões andam, né, correm nesse sentido. Há perseguição. Que história é essa? E o apóstolo Paulo vai aprofundar isso aí. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, tá? Nem todos os descendentes de Israel são Israel. A gente está falando da promessa, de toda a estrutura que a gente viu no Gênesis, no Antigo Testamento, mas eu quero chamar a atenção primeiro para o texto aqui, para depois a gente ver. Veja o verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de todos, aliás, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Agora eu quero chamar a atenção para vocês aqui, para essa palavra descendência. Essa palavra descendência, no grego é esperma, tá? Semente, deveria ser a palavra que deveria estar na sua Bíblia, semente. A leitura deveria ser assim: nem por serem semente de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua semente será considerada. Tá? Essas duas palavras aí, descendência na sua Bíblia, no grego é esperma, né? É muito mais... está faltando palavra, mas dá para encaixar bem melhor do que descendência, semente, porque semente a gente fala
de pluralidade, né? A gente fala de pluralidade. Quando a gente fala de esperma, a gente fala de pluralidade. Quando a gente fala de semente, a gente fala de pluralidade, né? E aí, nesse sentido, eu quando recebo alguém em crise vital, né, e entra nesses assuntos de sexualidade, eu digo, olha só, se você está falando de sexualidade, você é vitorioso ou vitoriosa a partir da sua fecundação. Quantos milhões de espermatozoides você venceu, né? E aí, nesse sentido, você pode entender que Deus privilegiou você. Tá? Então, aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, na realidade, Abraão foi escolhido para formar uma família. E da família dele sair o descendente da promessa, certo? A semente veio de quem? De Isaac. De quem que Paulo está falando? De Jesus Cristo. Porque de Isaac saem as tribos, aliás, mais adiante, né? Mas vamos lá, de Isaac, dando continuidade, Jacó, sai tribos, a tribo de Davi, Jesus Cristo, da família de Davi, e o apóstolo Paulo está falando aqui que essa descendência é Jesus Cristo. Noutras palavras, são os filhos naturais. Essa é uma palavra aqui na NVI que não é uma boa tradução, né? A revista atualizada, quem traz aí a revista atualizada, a palavra é da carne, tá? Noutras palavras, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Não são os filhos gerados da coabitação humana, mas os filhos espirituais. Não são todos os israelitas aos olhares de Deus. Não são todos os que se dizem da igreja aos olhares de Deus. A gente precisa fazer essa ponte também, certo? Aí, nesse sentido, ele continua, verso 9: pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Esse texto aqui está ligado lá a Gênesis, né? Se você for para Gênesis capítulo 18, nos versos 10 a 12, Gênesis 18, 10 a 12, o Senhor, através dos anjos, diz: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara, diz o texto, escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, já tinha passado, inclusive, da menopausa, né? Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas perceba que em Gênesis capítulo 21, no verso 12, e a gente está se referindo à promessa de Deus a Abraão, com Abraão, né, a aliança de Gênesis 12, Gênesis 15, mas em Gênesis 21, 12, Deus diz a Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada, né? A gente sabe da história aqui. Deus chega para Abraão, na época Abraão, e diz: você vai sair da sua família, eu vou te mostrar uma terra, né, e da sua descendência eu vou criar um povo. Aí, na realidade, eu entendo que Abraão não acreditou nisso, porque Sara chama ele e diz: não dá, nós somos muito velhos, e aí talvez Deus queira dizer assim: pega a escrava, a concubina, e ela vai gerar o filho que será considerado meu. Então é isso que Abraão faz. Ele obedece a sua esposa, né, e simplesmente toma Sara,
aí toma Agar, a concubina, né? Engravida Agar, e de Agar nasce Ismael. Perceba que Ismael era o primogênito de Abraão. Por lei, né, se a gente for olhar, Ismael deveria ser o filho da promessa. Só que Deus diz para Abraão: sinto muito, você não deveria ter feito isso, né? Agora o que você arrumou foi confusão entre as duas, e você tem que entender que o filho da promessa ainda virá. Tá? Então a gente precisa entender isso, certo? O Paulo continua, vamos voltar para Romanos capítulo 9, agora no verso 10. E esse não foi o único caso. Também o filho de Rebeca os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Essa é a fala do Paulo, veja como é que ele se considera, filho de Isaque. No verso 11, todavia antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês. O verso 11. No verso 11, a gente não tem... Esse é um problema das traduções modernas. Às vezes se arredonda o texto para que o público entenda e esquece algumas palavras importantes. Esse verso 10, eu gosto da tradução da Revista Atualizada. Quem tem vai acompanhar comigo. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber, deu um só, Isaque, nosso pai. Né? Então, quando você olhar essa palavra conceber aí, essa palavra é koiten. E aí, essa palavra koiten, exatamente, a nossa palavra no português coito, vem daqui, certo? O que é koiten? É cama, tá? É aposento de dormir, tá? Nesse sentido pode ser relação sexual também, tá? Então, o que o Paulo está falando é que nesse sentido, tá, por relação sexual, Rebeca, né, produziu. Tá? Agora, o que quer dizer isso? Tá? O que o Paulo está querendo dizer é que os dois foram concebidos, né, mas Deus queria um para ser o pai do povo de Israel. Então vejam o que o texto está dizendo. Por lei, o mais velho, o primogênito, Esaú, seria o filho, certo? Mas o que é que Deus faz? Deus olha para Rebeca e diz assim: olha só, o primeiro vai servir o segundo. O primeiro vai servir o segundo. Né? Porque Deus já sabia como ia funcionar a história entre os dois filhos. E a proposta de Deus tem a ver com a aliança que Ele faz e não com a vontade do homem. Então, o que Paulo está dizendo é que antes que eles nascessem, Deus já revelou à mãe deles que um ia servir, o mais velho ia servir o mais novo, para que ela entendesse que a coisa não é feita por obras. Efésios 2, 8 e 9. É pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é porque eu sou mais bonito, não é porque eu faço mais coisas, não é porque eu trabalho bem, né? O que o texto bíblico está dizendo para a gente o tempo todo é que é conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem a ver com os olhares espirituais.
Em Gênesis capítulo 25, verso 23, a fala do Senhor é assim: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Essa é a fala do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 9. Vocês estão entendendo? A coisa para Deus não funciona por méritos, nunca foi assim. O povo de Israel não foi escolhido por méritos. E o que o texto bíblico diz o tempo todo é que não é a consanguinidade que vai trazer méritos. Não é porque Mildson é escolhido ou salvo, né, que os filhos de Mildson também serão. Não funciona assim. Não é porque Abraão foi escolhido que todo mundo é escolhido. Não funciona assim. A Bíblia diz o tempo todo isso, tá? A gente entende um evangelho errado, certo? A gente, por exemplo, tem gente entre nós que idolatra Israel, né? Mas não é todo Israel que é Israel. Precisa entender quem é Deus na vida deles. Tá? Em Gênesis, aliás, Gálatas capítulo 4, nos versos 21 a 31, e aí eu quero caminhar, porque esse texto é longo, mas ele é importante para que nós entendamos algumas coisas, porque na realidade a gente caminha, vai ficar em suspenso hoje, mas a gente caminha para entender que o povo de Israel precisa entender que a escolha não é por mérito, assim como a igreja precisa entender isso também. Gálatas 4, 21 a 31, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre, né? Aí ele traz isso aqui como figura. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Tá? Ele vai trazer isso como figuras das 2 alianças. Isso é usado aqui como ilustração, diz o apóstolo Paulo. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Tá? E aí ele diz: Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Verso 26. Mas a Jerusalém do alto é livre. E é a nossa mãe. Verso 27. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. A fala do apóstolo Paulo é descritiva, irmãos. Aqui não vai juízo de valor, ele está descrevendo o que aconteceu, né? O que aconteceu por teimosia do povo de Israel, né? Que foram criados 2 povos dentro de um povo só. 2 povos que se dividiram. O filho da promessa era Isaac. Ismael passou a ser o filho da concubina, né? Aí a gente está falando de quê? De algo lá do tempo de Abraão. Tá? O filho da concubina representa a aliança antiga, a aliança da escravidão. E aí a gente tem que relembrar tudo que foi falado. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, nos textos de Romanos capítulo 3 a 6, capítulos 3 a 6, quando a gente fala do povo de Israel, como no capítulo 1, como a humanidade abandonou Deus. Tudo isso está muito ligado. Tá? Então ele descreve aqui as 2 alianças. Tá? Ele vai dizer: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. É assim até hoje. Essa guerra
existe exatamente por causa da teimosia do povo de Israel. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ele usa a figura, porque o que aconteceu foi exatamente isso. Como eu disse antes, Sara, por ciúme, faz com que seu marido bote Agar para fora. Ela é abandonada com seu filho. Agar tem um encontro com Deus no deserto, e Deus deixa claro para Agar que não vai abandoná-la. Deus providencia para ela também. Mas a história foi que o filho da promessa era Isaac. A gente precisa entender isso. Por que o filho da promessa era Isaac? Porque dele sairia toda a estrutura de Israel até o Messias. A gente está falando de uma história de amor. Vocês vão ver isso mais à frente, tá? E eu quero trazer alguns textos aqui para encerrar. Romanos capítulo 8, no verso 14. E talvez eu traga esse texto nas semanas seguintes, né? O apóstolo Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Para que a gente entenda bem que não são os méritos pessoais. Não existe essa história de méritos pessoais no meio do povo de Deus, né? A gente deturpa um texto, né, quando diz assim, a quem honra, honra. Vai para o contexto do texto, você vai ver que não tem nada a ver. Nesse sentido, não são méritos pessoais, é pela graça. No verso 13 de Romanos 4, o apóstolo Paulo diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mediante a justiça que vem da fé. Isso ele vem falando desde o início aos romanos. Mediante a justiça que vem da fé, certo? É fé, é confiança no Senhor nesse sentido. É uma confiança que acredita, tá? E eu quero chamar a sua atenção para Daniel capítulo 12, no verso 1. Daniel 12 é o texto que a gente chama das 7 semanas, né? Que as pessoas dizem, os estudiosos dizem que possivelmente, né, o tempo da tribulação esteja em Daniel 12, certo? Então, estuda-se muito, mas o que Daniel 12 relata é exatamente o que vai acontecer. Mas olha só o que Daniel 12, 1 diz. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então, ou seja, a grande tribulação. Mas naquela ocasião, o seu povo, é Deus falando com Daniel, gente. Mas naquela ocasião, Daniel, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Não é todo Israel, irmãos. Não entrem nesse jogo. Não é todo Israel. O Israel que será livre é o Israel que segue ao Messias. É o Israel que é a igreja. E Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9, que eu já citei, né? Vocês não foram salvos, ou não são salvos pela graça. Não é isso que está escrito aí, é o contrário. Vocês são salvos pela graça. A negativa está no não vem de vocês, é pela fé, não vem de vocês, né? Não foi pelo mérito de Israel, a escolha de Israel, não foi. O orgulho de Israel derrubou o próprio Israel, né? Eles continuam esperando o Messias. E aí eu sei que, lógico, é uma discussão teológica, religiosa, né? Eu respeito, mas o texto bíblico fala assim, certo? Então, nesse sentido, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. E essa fala
de Deus para Rebeca é muito forte, porque Paulo repete literalmente a fala de Deus para Rebeca: não é pelas obras. Não é pelas obras. Eu estou trazendo isso porque é necessário que a gente entenda isso claramente, né? Geralmente as pessoas não entendem isso porque é tudo muito rápido. Vamos fazer alguns projetos, algumas programações, as pessoas precisam ouvir, a gente fala, faz apelo, as pessoas levantam a mão, depois são chamadas para frente, aí vão trabalhar, estão trabalhando, participam de sala de aula, curso para batismo, se batizam porque fizeram curso, né? E assim, precisamos entender que muitos batizados, precisamos entender que muitos que trabalham nas instituições, precisamos entender que muitos que abarrotam os templos estarão no inferno, porque não conseguiram entender isso aqui. Eu quero concluir em Gálatas capítulo 3, nos versos 15 e 16. Gálatas 3, 15 e 16. Essa é a fala do apóstolo Paulo também. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. O seu descendente aqui é Jesus Cristo, porque a gente está falando da família, tá? A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quando a gente vai para os judeus dirão, se a gente for, os judeus dirão, esse descendente é Isaac. Mas a estrutura teológica é que de Isaac sai toda a raiz, tá? E visando o Messias. E nós entendemos claramente que quem está descrito lá em Gênesis 3,15, o Messias é Jesus Cristo, tá? E aí no verso 29, Gálatas 3, 29, ele diz assim: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja que Paulo liga a igreja a Abraão. Ele vem chamar Abraão de nosso pai na fé, tá? Então não existe essa história de existe Israel e a igreja. Não existe essa história de que a igreja substituiu Israel. Biblicamente falando, você não vai achar isso em lugar nenhum. Não, porque o povo de Israel não obedeceu, Deus mandou Jesus Cristo, e aí quem obedece passa a ser filho de Deus, está lá em João capítulo 1, verso 12. Então a igreja substitui Israel, até que o Messias venha, a porta se fecha para a igreja, e aí aberta para Israel, também está escrito isso, mas não é essa história da igreja substitui Israel. Existe um tempo nessa história, e Deus manda o Messias da linhagem de Judá, de Davi. Esse Messias é para todos, só que existem os que não aceitam e existem os que o aceitam. A gente precisa caminhar entendendo isso. E se a gente volta para o capítulo 8, os que têm o Espírito são os que têm o Espírito Santo são os que são descendência de Abraão em Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, mas esse privilégio não vem de mim, não vem de nós, não é por obras, nenhum de nós é digno,
Não há um digno sequer, nenhum. Todos nós só estamos aqui porque o Senhor tem misericórdia sobre nós. A sua graça foi derramada sobre nós. Todos nós só estamos aqui porque o sangue do Messias foi derramado. Porque o seu corpo foi dado em prol de nossa salvação. Porque o Messias foi abandonado na cruz por causa dos nossos pecados. Todos nós só estamos aqui porque o Messias, Jesus Cristo, é a descendência. E tendo Ele em nós, como Espírito, nós também fazemos parte dessa descendência. O plano é sermos como irmãos mais velhos do Messias, do nosso Redentor. Senhor, a minha oração é que Tu ensines isso ao Teu povo. É uma história simples, nós complicamos com a religiosidade. É uma história muito simples, precisamos entender o que é amor. Porque a palavra nisso tudo é amor. Como Deus olhou para Israel e disse: eu não vi nada em vocês, simplesmente amei. E eu fecho um pacto de amor com vocês. E esse pacto, ele será exercido no Messias. Tudo que vocês fizerem até a chegada do Messias é visando o pacto. O povo começa a desobedecer e vem uma aliança de sangue para preparar esse povo para o Messias, de forma pedagógica para o povo aprender. Mas nós não entendemos até hoje. Continuamos sem entender. Então, leva-nos para os nossos lares, Senhor, pensando, refletindo. Que seja uma semana de reflexão, de crescimento, de amadurecimento para o Teu povo. Que nós entendamos a Tua palavra, porque nós vamos caminhar. Meio que parece que ficou cortado, mas nós vamos caminhar até o capítulo 11 para entendermos tudo, porque somos todos iguais diante de Ti. Que o Teu amor, a Tua graça, a comunhão do Teu Espírito e a Tua unção estejam com todos nós hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, uma semana abençoada no Senhor. Para você que está nos vendo pela internet, nos verá no futuro, que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti. Vamos em paz, Deus abençoe.